o presidente do Patriota, ele não fica fixado aqui em Florianópolis, na capital do estado de Santa Catarina, mas sim lá na região de Joinville. Mas ainda assim, né, há uma ala do Patriota aí que defende um apoio ao Jorginho Melo. E isso é bastante importante, porque, vamos lá, o senador Jorginho Melo andou tomando cafezinho aí com o senador Esperidião Amin, né? Inclusive o Amin falou ontem aqui no programa, né, que aquele cafezinho foi ele que pagou, né? Não foi o Jorginho, então no próximo cafezinho quem vai ter que pagar é o Jorginho, né? Mas enfim, então tomou um cafezinho aí com o Jorginho, o Amin, né? O Jorginho também tomou um cafezinho com o Antídio Lunelli. Fato é que a gente precisa entender para que lado vai o PL aqui em Santa Catarina. E é uma grande ala do Patriota que defende esse apoio ao PL do senador Jorginho Melo, ao PL do presidente Jair Bolsonaro. Pelo próprio nome, Patriota, você já imagina que vai apoiar o presidente no cenário nacional, evidentemente. Alcides Andrade, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Boa tarde, Emanuel, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no programa Jogo do Poder para falar um pouquinho, né, de política, das eleições e do que a gente acredita, né, que de projeto de país, né, de desenvolvimento de políticas públicas para fazer o nosso Brasilzão aí crescer, altas taxas, gerando emprego, distribuindo renda, porque esse é o papel do deputado federal, desenvolver políticas públicas, ajudar o presidente da República a fazer o nosso país crescer com promoção social. Tu tens essa pegada do empresário, né, do empreendedorismo, até porque ajudaste a fundar a AMP, tu foi presidente também da Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, né? E eu queria entender como é que vocês estão se organizando para essa eleição, né, como patriota aqui no estado de Santa Catarina. Chapa vocês não devem ter, devem apoiar um candidato, né? Mas para majoritária, né? Para majoritária. O problema é que tem uma ala aí que é mais Carlos Moisés da Silva, outra ala que é mais Jorginho Melo. Como é que vocês estão tentando conciliar isso, né, em busca da união e, de fato, encontrar o ponto de apoio aqui no estado de Santa Catarina? Porque, vamos lá, né, a presidência da República vocês já estão mais do que definidos faz tempo. Perfeito. Você fez bem a leitura, né? O Patriota, ele apoia, né, o presidente Bolsonaro. No Congresso Nacional, o Patriota é o segundo partido que mais vota, né, as propostas do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, à frente até do PL, partido dele. 94%, né, das proposições que vêm do presidente Jair Bolsonaro, o Patriota sempre vota com o Poder Executivo. Aqui no estado, né, eu particularmente, a gente tem uma relação muito próxima com o senador Jorginho Melo. Eu estimo muito, né, que a nossa executivo estadual, os nossos líderes estaduais que estão negociando a composição dessa coligação, que estejamos com o PL, né, do presidente Bolsonaro. Tu é da ala que apoia Jorginho Melo, né? Sem dúvida. Eu tendo aí mais de 15 anos de vivência com o movimento de micro e pequenas empresas, eu não poderia ter posição diferente, né? O senador Jorginho Melo, quem conhece a vida parlamentar dele na Câmara dos Deputados e agora como senador, sabe, né, da quantidade de projetos aprovados e quanto ele nos defende. Né, o senador Jorginho, quando era jovem, vendia doces na rodoviária de Erval do Oeste. Então, acho que talvez por isso ele tenha o sangue do nosso sangue. E só quem é empreendedor numa microempresa, empreendedor individual ou trabalhador por conta própria... Ele vendia paçoquinha, né? Paçoquinha, pé de granfino, né? Que ele fala, né? Isso. Então, acho que por essa vivência dele, né, nessa experiência dele, quando jovem, ajudava a pagar as contas de casa, é que ele entende o que a gente sofre, né? O empreendedor da microempresa, ele é um trabalhador sem direitos, ele é empregado da empresa dele, né? Muita gente confunde, a gente tem profundas dificuldades, Emanuel, de que, infelizmente, muitos agentes do poder público, né, agentes políticos, ele não entende a característica de uma micro e pequena empresa. Uma grande empresa, por exemplo, o empresário faz cálculo de ROI, retorno de investimento, plano de negócios. Pouquíssimas empresas de pequeno porte, o empreendedor individual mesmo começa trabalhando para depois ver se vai sobrar dinheiro no final do mês. E é essa realidade que o agente político, o agente público tem que entender. Pois é, aí eu queria te jogar justamente um questionamento que tem sido uma retórica para mim. Eu faço para muitos políticos esse questionamento, especialmente para quem defende o seguinte, né? O camarada chegou aqui, eu me disse assim, eu defendo uma gestão técnica, né? Aí eu quero chegar nesse ponto, porque às vezes o só técnico
técnico não dá muito certo, né? Você tem que ter um parâmetro ali, um meio termo entre jogo de cintura, né? A democracia é feita de entendimento, né? Vamos pegar aqui por exemplo, digamos que eu me eleja presidente da República, né? Perfeito. Aí eu vou lá, vou montar meu ministério, né? Digamos que eu mantenha mais ou menos a mesma estrutura de ministério, você tem que escolher alguém para substituir o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um cara técnico, né? Ele é muito técnico e tal. Ele é um cara muito polido, né? Inteligentíssimo, enfim. Mas às vezes, quando é só muito técnico, a política fica de lado. E aí vem o meu questionamento para ti. Como fazer esse meio termo, encontrar o ideal da balança entre o técnico e o político? Porque às vezes o técnico ele só enxerga o técnico e o político precisa falar, conversar e ver qual é a tua necessidade, o que vocês precisam atender, demandar. Como encontrar essa saída, essa solução? A política ela é inerente ao ser humano, né? Ela é uma característica que algumas pessoas desenvolvem, outras não, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Pedro de 11 anos e o Davi de 8. E a gente já vê que cada criança, cada pessoa nasce de um jeito, né? Com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Então, algumas pessoas, né, têm mais facilidade de dialogar. Política nada mais é do que viver numa coletividade, buscando entendimento, buscando diálogo. Eu acho que qualquer cidadão, qualquer pessoa que ocupe um cargo público, ela precisa ter minimamente bom senso, ser um ser político, né? E que busque o entendimento. Né, você estar no poder público, administrar, né, estar na gestão pública, você precisa ter de técnica, né? Eu estive até semana passada na ESAG dando uma aula para uma turma de 6ª fase, e é muito importante essa formação técnica, mas a gente não pode perder de vista a natureza política do ser humano, de buscar o entendimento. Senão, realmente a gente pode ter dificuldades. E a gente muitas vezes vê essa dificuldade, né, de um agente político, né, não ter esse jogo de cintura para estar num cargo público, né? Agora, evidentemente que esse jogo de cintura ele é fundamental, né, para quem quer ser político aqui, não só em Florianópolis ou na capital ou no estado ou no país, né? É preciso ter esse jogo de cintura.